Eu estava pensando, estava lembrando, né, que eu tenho um amigo de casal que teve um bebê há pouco tempo e daí alguém virou para ele e falou assim: nossa, essa bebê é a sua cara. Aí ele ficou todo se achando assim e tal. Aí de repente ninguém tinha notado a esposa dele, né? Aí a esposa dele: não é só a cara dele, viu? Ela tem muita coisa minha, tipo, brigando porque também era a cara dela. Porque naturalmente os pais, né? Talvez vocês saibam dizer melhor, mas sabe, eles amam ver o seu rosto, ver os seus hábitos no seu filho. E isso é mais interessante ainda porque quem estabeleceu isso foi o próprio Deus. Foi Deus quem estabeleceu um padrão de que todo filho se pareça com o pai e de que todo pai sinta alegria em ver o seu rosto no seu filho. E eu tenho certeza que é porque Deus criou a gente, né, os seus filhos, para sermos também a imagem dele, para que ele olhe para a gente também e sorria com prazer de falar: ele é a minha cara. Quando eu ando com os meus pais na rua, sempre, gente, aí eu vou falar: essa aqui é minha filha. Aí olham para o meu pai, olham para minha mãe, aí eu sempre ouço a mesma coisa: nossa, pastor, ela é a sua cara. E, sabe, eu estava pensando, será que quando a gente anda aí na rua, na escola, no trabalho, Deus olha para, as pessoas olham para você e pensam: nossa, você é a cara de Jesus. Você fala como ele, você se parece com ele, ou não, ou a gente não tem nenhuma semelhança com o nosso pai, tem alguma coisa errada. E tem uma coisa muito interessante, é que não basta só a gente ter nascido do nosso pai, né? Nascer do nosso pai nos faz parecido fisicamente com ele, mas conviver com os nossos pais nos faz ser, sabe, ter o coração deles, falar como eles, andar como eles, ter os valores deles, né? E eu estava lembrando que ano passado nós também viajamos, mas também para lugares diferentes. E eu passei 1 mês e pouco em São Paulo e meus pais passaram o resto do mês lá em outra cidade. E eu cresci assim, toda a minha vida, eu tenho 20 anos com eles, que eu vivo todos os dias com eles, mas em 1 mês que a gente ficou longe, eles voltaram de lá cheio de novidades e tal. Eu lembro que eles voltaram falando do tal do kombucha, do kombucha, seja lá como você chama isso, é uma coisa saudável, muito estranha se você nunca ouviu falar disso, mas eles voltaram assim: ai, só falava disso e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque em 1 mês que eu não estive com eles, eles já tinham um monte de novidade para contar. Eu estava pensando que talvez nós somos cristãos, né? Nós nascemos de novo, nós vamos na igreja e tudo, mas muitas vezes a gente para aqui e para de conviver com o nosso pai. E sabe, só que assim, um dia que a gente deixa de estar com o nosso pai, 1 mês que a gente deixa de estar com o nosso pai mesmo, intimamente, não estou falando 1 mês que você não vem para a igreja, mas 1 mês que você, sabe, não busca genuinamente a face do seu pai, você vai perder tantas novidades, vai deixar de desenvolver tantos hábitos celestiais, né? Talvez quando você voltar, ele vai estar cheio de assuntos novos para te contar. E eu estava vendo também uma pesquisa que eu achei muito interessante, que ela fala assim, que os casais que já são casados há bastante tempo, eles começam a se parecer muito fisicamente, porque eles falam que a gente, né, humanos, a gente tem uma natureza instintiva de refletir o rosto da outra pessoa. Então, por exemplo, se a gente está conversando com alguém e alguém começa a falar assim, algo tão triste, e vocês acabaram de me imitar agora, e um monte de gente também estava me olhando assim agora, porque a gente reflete naturalmente isso. Então, casados, né, vocês refletem a face do outro toda hora, daqui uns anos vocês já são mais parecidos. E isso é tão legal, porque a Bíblia já descobriu isso muito antes do que essa descoberta. Porque lá em 2 Coríntios 3, no versículo 18, está escrito assim, 2 Coríntios 3, versículo 18: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é Espírito. Então, cada vez que você olha para o rosto do seu Senhor, do seu Pai, cada vez que você se encontra mesmo com a face dele, sabe? Não estou falando de uma coisa rasa, sei lá, não, mas um encontro mesmo com seu Pai, você vai se tornando cada vez, de pouquinho em pouquinho, mais parecido com Jesus. Amém?
Quantos aqui querem dar de presente para Jesus? Você ser a cara do seu pai. Alguém virar para você essa semana e falar, nossa, mas você parece mesmo com esse seu pai. Amém? Então, eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Isaías 58. Enquanto você abre sua Bíblia, eu queria te explicar o que aconteceu nesse capítulo, né? Que o povo de Deus, ele está lá orando meio indignado e falando assim, a gente jejua, a gente ora, a gente faz tanta coisa e parece que nada muda na nossa vida. Quantos, né, já oraram, já jejuaram e parece que nada muda na sua vida. E naquela época, então, quando você jejuava, todas as pessoas sabiam, porque eles vestiam roupas de saco, colocavam cinza na cabeça, batia no peito, se humilhava. E então, no começo desse texto, ele fala, nós nos humilhamos, nós sofremos, nós choramos, nós jejuamos, e o Senhor não faz nada, será que vale a pena continuar jejuando? E Deus responde esse versículo para eles, o versículo 5. De Isaías 58, versículo 5, Deus responde assim para eles: será esse o jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça e se deite sobre um pano de saco e cinzas? É isso o que você chama de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Então Deus está falando para eles, será que o que eu quero de vocês é um dia de jejum? Sabe, talvez você está falando, mas o que tem a ver jejuar e ser parecido com Deus? O que tem a ver é que o clamor de Deus, sabe, revelado nesse versículo, não se limita só ao seu jejum, mas abrange toda a nossa vida cristã. E Deus está respondendo para esse povo assim, o problema é que vocês jejuam um dia, mas no outro dia vocês já voltam a xingar um ao outro, a brigar um com o outro, a gritar um com o outro, a fofocar um do outro, a maldizer um ao outro. E ele fala, vocês acham que uma vida cristã, que é um dia, que é uma religião meramente, isso me agrada? E ele fala, pode sofrer o quanto quiser, pode ficar sem comida o quanto quiser, mas isso não vai mudar nada. E é interessante isso, porque depois ele fala assim, isso não é o jejum que eu quero, que o homem seja um religioso, um dia, tá entendendo? Mas o que eu quero é isto. Então, ao longo desse texto, ele começa a descrever o que é essa vida que Deus quer da gente. E eu queria listar com vocês, então, eu listei nesse texto 3 características que um filho que se encontra com o pai todo dia tem, por se parecer com seu pai, amém? Então, a primeira característica de um filho é um coração misericordioso. Lá em Isaías 58:6, Deus fala assim, então, o que eu quero não é um dia de jejum, mas o que eu quero, o jejum que eu desejo, a vida cristã que eu desejo, é que vocês soltem as correntes da injustiça, desatem as cordas do jugo, que ponham em liberdade os oprimidos e rompam todo o jugo. Versículo 7, que é compartilhar a sua comida com o faminto, é abrigar o pobre, o desamparado, é vestir o nu e não recusar a ajuda do próximo. Então, a primeira coisa que Deus fala é, eu não quero meramente uma religião, mas eu quero que vocês se pareçam comigo lá fora, sendo misericordioso com as pessoas. E então, eu queria colocar 3 subpontos nessa misericórdia. Então, a primeira coisa é que nós temos que ser misericordiosos com os pobres mesmo, com as pessoas que precisam, né? Como ele fala de alimentar o faminto, de levar roupa àqueles que não têm e tudo. Em Provérbios 19:17 está escrito assim, que quando você dá ao pobre, você está emprestando para Deus. Imagina um dia Deus te devolver esse dinheiro que você emprestou para Ele, esse favor que você emprestou para Ele, e Ele devolve com exagero, sabe? É tão bom, você está fazendo como um favor a Deus quando você ajuda uma pessoa, né, necessitada. E olha essa frase tão interessante que eu vi aqui.
Um avivamento sustentável não é aquele que acontece num quarto fechado de oração, mas é aquele que começa num quarto e culmina na transformação de uma sociedade. Então, como cristãos, sabe, não basta só a gente ficar orando, a gente tem que agir por essas pessoas. Eu creio assim no meu coração que tem muitos de nós que têm esse sonho, sabe, de você sonhar em fazer algo maior do que só algo assistencial para as pessoas, mas de talvez abrir um orfanato, de abrir um centro de reabilitação e tudo. Talvez você sonhe com isso, gente. Como cristãos, nós temos que ser os primeiros a fazer isso, porque isso vai transformar a nossa sociedade. Nós vamos ver resultados e isso é um verdadeiro avivamento. Então, a primeira coisa é a gente ter esse coração misericordioso, realmente é o pobre, aquela pessoa que precisa. E o segundo subponto da misericórdia é a gente ter misericórdia com os pobres, mas não aqueles naturais. E eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso, com duas experiências que eu tive na minha vida, né? Esse mês de julho, eu estava num de Flame Missions, que é um tempo de missões que a gente tem, e eu tive assim um privilégio mesmo de ir para Moçambique, lá na África, e a gente passou um mês lá. E lá é um lugar maravilhoso, é lindo, sabe? Acho que a gente ouve tanto sobre pobreza, sobre miséria e tal. E, gente, Moçambique não é isso, é um lugar maravilhoso, com pessoas incríveis. Mas realmente tem essa parte da miséria, né? E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né? E eu lembro, lá a gente fazia muitas visitas na casa das pessoas. E uma das primeiras, assim, que a gente foi, na primeira semana, a gente foi nas casas, gente, eram tão pequenas, sabe? Lembra, não é só isso, mas eu quero hoje ilustrar isso. Mas era uma casa tão pequena que, tipo assim, dava o tamanho dessa mesa de largura e, sabe, como fala, tamanho assim, dava 2 mesas, assim, dessa daqui, sabe? Era tipo uma salinha, assim, tão pequena, que não tinha chão, que não era pintado, sabe? Não vi um guarda-roupa, não tem muitas roupas. A roupa do corpo é a roupa que você tem do momento. Tipo, não tem geladeira, não tem fogão. E eu lembro quando eu vi aquilo, sabe, até difícil de assimilar, de falar, meu Deus, isso existe e tal. Mas eu pensei assim a princípio, meu Deus, como eles são pobres. Aí, na mesma semana, nós fomos no culto. Gente, eu juro para vocês, quando eu cheguei naquele culto e olhei aquelas pessoas cantando, dançando, louvando, orando a Deus, eu imediatamente pensei, a pobre dessa história aqui sou eu, porque eles não tinham nada, mas quando eles oravam era tão intenso, de todo o coração, sabe, eu orava tipo, Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por tudo que eu tenho, obrigada, e choravam e dançavam tão intensamente, e sabe, eu fiquei, meu Deus, eu sou a pobre dessa história, sabe, porque eles são ricos em Deus, a gente levou um monte de mala de doação e tudo, mas na verdade quem trouxe as doações foram todas nós, os pobres, os miseráveis, que pagamos as passagens caras, nós é que fomos ajudados nessa viagem. Por outro lado, teve uma outra viagem que nós fomos para o Japão, e lá, tipo, as pessoas super ricas, e parece que você está vivendo 5 anos assim para frente, tudo tão, sei lá, atualizado, sabe, os homens só andam de terno na rua, as mulheres maquiadas, com a roupa toda estilosa, tipo, em 2015 já tinha lá o iPhone 20, assim, eles são muito adiantados nessa vida, mas assim, de verdade, quando eu estava lá, eu não fiquei, tipo, insegura, tipo, ai meu Deus, como eles são ricos e tal. Eu também posso prometer que quando eu estava lá eu me senti tão rica, porque enquanto eu andava com aquelas pessoas não cristãs, eu não tinha nenhuma vergonha, sabe, tipo, da minha roupa não muito estilosa, do meu celular já ultrapassado ou algo assim, porque eu me senti tão rica naquela nação, sabe, porque eu vi que tudo que eles têm é somente o dinheiro, só isso. Mas quando eles voltam para casa, não tem uma família que os acolhe. Muitos deles nem buscam Deus, porque eles já têm tudo, eles já são ricos, eles já sabem de tudo. Por que eles vão buscar uma ajuda, sabe? Então, isso me marcou tanto.
E o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que ter misericórdia com essas pessoas, com esses miseráveis que usam terno e gravata. Claro, não são todos, mas sabe o que eu estou falando? Que talvez lá do seu lado tenha no lado do seu trabalho, no seu trabalho tenha um miserável de terno e gravata. Sabe, nós precisamos ter misericórdia deles também, porque eles também precisam de Jesus, eles também têm fome do pão que você tem. Amém? E o terceiro subponto da misericórdia é a misericórdia àqueles que erraram com você. É tão difícil, talvez, quando você está na rua e dá um pedaço de pão para alguém, às vezes não te faz falta. Quando você ouve um amigo que está passando por uma necessidade, né, sendo misericordioso com essas pessoas, talvez a gente consegue, mas às vezes dar o pão do perdão para outra pessoa, meu Deus, como é difícil perdoar alguém que errou com você, né? Você voltar a confiar nessa pessoa, assim, completamente. É tão difícil. Mas Deus faz isso com a gente. A gente estava conversando, né? O meu pai e eu, e ele estava falando, assim, sobre quem foi Pedro, né? E Pedro foi aquele que andou sobre as águas, que foi um apóstolo, que era discípulo de Jesus. Pedro foi aquele que, quando ele andava na rua, a sombra dele ia curando as pessoas. Meu Deus, que homem! Ele se tornou um mártir pela causa de Cristo. Meu Deus, que homem! Mas, na verdade, sabe quem foi Pedro? Pedro foi um homem que traiu Jesus. Pedro foi um homem inconstante na fé, que uma hora estava super bem, Senhor, vamos mudar o mundo, aí na outra hora ele estava, eu não consigo fazer nada, estava tão inconstante, sabe? Esse foi o Pedro. Mas o nosso Pai, Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou assim, vão avisar os meus discípulos e avisem a Pedro. Avisem a Pedro que eu ressuscitei, sabe? Porque esse é o nosso Pai, Ele é misericordioso com a gente, Ele perdoa a gente, Ele nos quer de volta. Então, se o nosso Pai faz isso com a gente, quanto mais a gente também não deve fazer isso com as pessoas e falar, chame aquela pessoa. Talvez tenha alguém que você, como Pedro, não quer nem ver, não quer mais nem falar, que já é difícil de voltar a confiar nessa pessoa. Mas hoje Jesus está falando, chame a Pedro. Chame a Pedro, sabe? Nós precisamos dele, você precisa. Talvez você tenha muitos Pedros na sua vida, que você precisa acreditar novamente. Amém? Mas, por outro lado, quem sabe você não foi um Pedro? Quem sabe você não carrega a culpa de ter errado com alguém, de ter cometido algum erro que você se envergonha tanto? E eu queria te contar uma historinha. Eu acho que eu já contei algumas vezes, mas ela é tão legal que você vai amar ouvir de novo. Mas essa historinha é de um soldado, que ele estava na guerra e tudo, e de repente explodiu uma bomba perto dele. Imediatamente ele ficou inconsciente e tal, foi levado ali para a enfermaria, para o hospital, aqueles hospital de guerra, sabe? Foi para lá, ficou vários dias inconsciente. Mas quando ele acordou, naquele desespero de, meu Deus, a guerra, e foi se levantar, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E quando ele olhou, ele viu que as pernas, uma perna havia sido amputada. E ele ficou, meu Deus, vou ser mandado para casa. Só que o fracasso dele de ser mandado para casa, como que ele ia ficar em casa deitado, enquanto os amigos dele iam estar lá guerreando, morrendo pela guerra e tudo? Ele falou, eu não aguentaria voltar para casa. E se eu voltar para casa e eu nem tiver mais uma família me esperando? E ele entrou nessa crise e ele começou a pedir para as enfermeiras que cuidavam dele, eu não aguento mais viver assim, eu não posso voltar para casa assim, por favor, me mata, sabe? Eu não vou voltar assim. E ele insistia, e as enfermeiras, eu não posso fazer nada por você, eu não posso tirar sua vida. As enfermeiras passaram o caso para outra equipe médica, e a outra equipe médica só falava, a gente não pode tirar sua vida, a gente não pode tirar sua vida. E por tanta insistência, a equipe falou assim, olha, só uma pessoa tem domínio sobre a sua vida, escreva uma carta para o rei, e se ele autorizar, então a gente tira a sua vida. E ele escreveu a carta para o rei, e enviou e tal, e em poucos dias a carta foi respondida. E teve aquele alvoroço no hospital, todo mundo correndo para o quarto dele, uma carta da realeza e tal. E quando eles abriram a carta, ele leu em voz alta uma carta escrita assim, o reino ainda precisa de você.
assinado o rei. Sabe, talvez você é um Pedro que se sente tão indigno de continuar. Um Pedro que se sente um soldado, que se sente tão indigno de... O que eu faço agora? De novo, eu fiz isso de novo. Se eu tentar, eu vou errar de novo. Mas eu quero te dizer hoje, não desista, porque tem uma carta que chegou hoje para você e eu vou ler ela para você. Nessa carta está escrito: você ainda é útil para esse reino, eu ainda te quero e eu não esqueci de nenhum plano na sua vida, porque você errou. Eles continuam de pé e você ainda é útil para esse reino. Amém? Amém. Então, é tão bom ser misericordioso para o próximo. O mundo está esperando, sabe, ver essa misericórdia no nosso coração, né? Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, as pessoas meio que instigam, né, os cristãos a brigarem, a debaterem, porque a gente não tem uma fama de ser muito misericordioso. Mas, em nome de Jesus, cada um de nós teremos um coração tão misericordioso que as pessoas vão ficar impressionadas com a nossa vida. E eu queria te mostrar 4 promessas que ele dá para as pessoas misericordiosas, aquelas que se parecem com o Pai. Tá no versículo 8 e 9 de Isaías 58. Isaías 58, versículo 8 e 9, está escrito assim: aí sim, quando você for misericordioso, quando você alimentar o pobre, quando você alimentar aquele faminto da alma, quando você liberar o perdão, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Então, esses textos trazem 4 promessas. A primeira promessa que ele traz é que a sua luz irromperá como da alvorada. Sabe, a gente não tem uma luzinha fraquinha de uma lâmpada que as pessoas vão falar: ele é um cristão, ele é bonzinho, sabe? Não, a nossa luz é como de uma alvorada que brilha e acorda todo mundo. Acorda ateu, judeu, crente, não crente, acorda todo mundo. Essa é a nossa luz que vai despertar, que vai trazer libertação na vida de todo tipo de pessoa, quando você demonstra a misericórdia do seu Pai para as pessoas. A segunda promessa que ele dá é que prontamente a sua cura surgirá. É tão interessante, porque às vezes que eu me vi mais doente, era às vezes que eu mais estava vivendo só para mim. Já viu? Às vezes uma pessoa, até hoje eu ouvi o testemunho de alguém que estava tão deprimido e aí resolveu fazer uma viagem missionária para a África. Aí voltou de lá curado, porque a gente fica tão doente quando vive só pra gente. É tanto problema, é tanta coisa e tal. Mas quando você começa a ser misericordioso, meu pai sempre fala, né, que misericórdia é quando você coloca o seu coração na miséria do outro. Aí, quando você faz isso, você experimenta da sua própria cura. Você está precisando de cura em alguma área da sua vida? Que tal acreditar na palavra de Deus, que fala para você começar a servir o próximo, alimentar o faminto, vestir o nu, ser misericordioso com o próximo, e prontamente a sua cura virá sobre você. A terceira promessa desse texto é que ele fala que na sua frente irá a retidão. Sabe, quando você estiver indo para um lugar, a sua retidão, a sua fama de um crente justo que se parece com seu pai chega primeiro que você. Todo mundo já tem comentários bons sobre você. Você tem uma boa reputação. A sua retidão vai abrindo caminho para você. Você ganha graça diante das pessoas. Mas quando você sai... Não é fofoca que tem não. Quando você sai, a glória do Senhor ainda te dá retaguarda. Eles falam, ele é realmente muito mais do que falaram. Ele é realmente um cristão. É isso aí o que é um cristão. Quando você sair, as pessoas vão falar, aí vai um cristão. Alguém que se parece verdadeiramente com Cristo. E a quarta promessa aos misericordiosos é que você clamará. E Deus responderá, eis-me aqui.
Geralmente é a gente que tem que falar eis-me aqui para Deus, né, gente? Mas quando você é misericordioso e entende a miséria que aquela pessoa está passando, a dor que aquela pessoa está passando, porque ela agiu daquela forma, quando você é misericordioso, coloca o seu coração mesmo na miséria dela, a ponto de entender o que ela está vivendo, então Deus se coloca ao seu lado falando, filho, eis-me aqui. Eis-me aqui, suas orações são respondidas novamente. Deus fala, eis-me aqui, porque lá em Mateus 5, Jesus falou assim, felizes os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. Quando você dá ao próximo, às vezes a gente tende a pensar, eu não posso dar algo agora, seja físico, seja emocional, seja meu tempo, porque eu estou precisando. Mas, gente, quando você dá, Deus te devolve, porque a promessa dele é que quando você é misericordioso, você acha misericórdia diante dele, ele vai te ajudar. Quando você é misericordioso, você também recebe a misericórdia de Deus, amém? Então, o primeiro ponto, a primeira característica de um filho, de alguém que se parece com o pai, é a misericórdia. O segundo ponto, ele fala no versículo 9, ele continua esse texto falando assim, será que o que eu quero de vocês é um jejum de um dia? É uma religião? Ele fala, não. O que eu quero de vocês é que tenham um coração misericordioso e que, segundo ponto, você elimine do seu meio o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Então, o segundo ponto é a forma como você fala. A nossa forma de falar reflete de quem nós somos filhos, né? Eu e minha família somos de Belém, então a gente já está aqui há uns 10 anos, já perdeu muito sotaque, mas de vez em quando a gente está conversando, ainda mais quando junta todos os paraenses, aí gente, meu Deus, aí a gente começa, égua, tu não fez isso, não sei o que e tal, e se você me ouvir falando um égua, você vai falar, você é do Pará, né? A gente conhece as gírias aqui, mas quando a gente ouve alguém xingando, alguém falando de forma imoral, então você pode ter certeza também da nacionalidade dessa pessoa, ela é daqui da terra. Mas quando você ouve alguém com uma linguagem agradável, você também pode ter certeza da nacionalidade dessa pessoa. Essa pessoa é do céu. Amém? E a gente é conhecido pela nossa forma de falar. E eu queria mostrar alguns textos para vocês verem que é a Bíblia que manda a gente falar bem. Então, Colossenses 4, versículo 6, fala assim. Colossenses 4, versículo 6, ele fala que o seu falar seja sempre, você pode repetir isso comigo? Sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. E é bom lembrar que o nosso falar sempre agradável não quer dizer que a gente sempre que estiver conversando com alguém tem que falar aleluia, oh glória a Deus, Deus é bom. Isso não significa que você fala agradável, pode ser às vezes, mas um falar agradável significa que você pode nem mesmo falar, mencionar um Deus na sua frase, mas é bom conversar com você, sabe? As pessoas encontram consolo, as pessoas quando conversam com você, vão lá para fofocar de alguém, vão lá para falar desse chefe que não presta mesmo, que não sei o quê, vão encontrar em você alguém que sempre fala agradável, amém? Lá em Efésios 4, 29, Efésios 4, 29 está escrito assim, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas, somente o que for útil para edificar o outro, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Algo que eu tenho, entendido, e eu quero tanto aprender isso, é que a Bíblia, ela não é um livro bom, sabe, que você pode sublinhar o que você acha tão bonito, tão legal, e aqueles versículos tão difíceis você ignora, porque é impossível, né, gente, eu só falar o que for útil para edificar as outras pessoas. É impossível que não saia da minha boca uma palavra torpe. Mas, gente, quem está falando isso não sou eu. É a sua Bíblia, é Deus quem está falando isso como um mandamento, de que não sai da sua boca uma palavra torpe, nada que machuque o outro, nada que menospreze o outro. Lá em Efésios também, versículo 5,
capítulo 5, versículo 4, fala assim, que não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas que ao invés disso, haja ações de graça, porque vocês podem estar certo disso, que nenhum imoral, impuro, ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo. E, uau, né? Que nenhuma obscenidade, que nenhuma uma conversa imoral seja assunto entre nós. Então, ele dá as promessas, as pessoas que falam bem, as pessoas que controlam, que colocam vigia na sua forma de falar, as pessoas que vigiam para não fofocar do outro, para não comentar algo maldoso, para não ficar falando coisas imorais. Para essas pessoas, Deus também tem promessas. Mas antes de ler as suas promessas, eu queria ler um versículo que Jesus diz. Lá em Mateus 12, Jesus disse o seguinte. Ele falou assim, a árvore boa dá frutos bons, a árvore má dá frutos maus, porque pelo fruto se conhece a árvore. Pela forma que a gente fala, se conhece o que está no nosso coração. Jesus fala assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu tesouro coisas boas, mas o homem mau tira dos seus tesouros coisas más. Digo-vos que, olha isso, que toda palavra frívola, toda palavra em vão, toda palavra, sabe, dessa lista que a gente viu, que vocês falarem, vocês darão conta dela no dia do juízo. Um dia a gente vai prestar conta a Deus de cada uma dessas palavras que você falou. Ah, a Bíblia não é tão a sério assim, não precisa ser sempre edificante, não precisa ser sempre bom, isso é demais. Mas um dia nós daremos conta a Deus de toda a palavra que saiu da nossa boca. Mas como eu sei que cada um de vocês guarda muito a sua boca e vigia muito para não fofocar, para não maldizer e para não falar nada imoral, seguem as promessas de vocês. Versículo 10 e 11, ele fala o seguinte, Isaías 58, 10. Então, naturalmente, é natural. Eu não fiquei forçando quando era criança, eu não ia pra frente do espelho e ficava, égua, você... Tipo, eu não ficava tentando aprender a gíria do Pará. É natural, porque eu nasci de lá. Quando a gente nasce de novo, naturalmente, se encontrando com o nosso pai todos os dias, a gente vai naturalmente aprender a falar como ele. Naturalmente, a luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Versículo 11, o Senhor será o seu guia continuamente e te assegurará com fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os seus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte cujas águas jamais se esgotam. Sabe, a Bíblia sempre fala da nossa forma de falar como uma fonte dentro de nós, que ao seu lado, que o país, que a sua casa, que a sua situação pode ser árida, como fala esse versículo, como uma terra árida, que parece que nada está dando muito certo, mas se você controla a sua forma de falar, dentro de você tem um manancial que fica jorrando água viva e que nunca esgota. Essa é a promessa para a sua vida quando você controla a sua forma de falar. Amém? Amém. Então, a primeira característica de um filho é um coração misericordioso. A segunda característica de um filho é a forma que ele fala. E a terceira característica de um filho, para a gente terminar, é a mansidão. No versículo 13 e 14, está escrito assim, Isaías 58, 13 e 14. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho. Então, só para a gente entender, Deus está falando assim, talvez você está jejuando, sofrendo, se humilhando, colocando cinza nas suas cabeças e falando, eu estou jejuando. Talvez você está orando, fazendo 21 campanhas, mas você não sente que a coisa está arrumando
acompanhando, ele fala: analise como você guarda o meu santo dia, né? O sábado que ele fala. Então, o sábado ele fala sobre o dia de descanso. E descanso fala sobre você confiar. Descanso fala sobre você, sabe, acreditar, confiar que aquilo tá ok, né? Quantas vezes eu fui dormir, aí tava lá pegando no sono. Ai, meu Deus, será que eu tranquei a porta? Não sei. Eu não acredito, eu não confio que eu tranquei a porta, então eu não consigo descansar. Aí eu tenho que levantar, ir lá trancar a porta. É da mesma forma, a gente só consegue dormir e descansar em Deus quando a gente confia na obra que Ele fez por nós. Então Ele está falando: analise a sua vida de descanso, de confiança em Deus. E isso fala tanto sobre mansidão, né? É um contraste tão grande de você ser manso e de você ser ansioso. Uma pessoa mansa é uma pessoa... Muitas vezes a gente pensa que mansidão é uma pessoa muito, né, fraquinha, que deixa todo mundo falar o que quer, que não se defende, que deixa a vida me levar. Mas isso não é mansidão. Mansidão é você ter tanta força que você é capaz de controlar e não rebater aquilo que está na ponta da sua língua. Como Jesus, quando acusaram ele de ter, sabe, cometido um crime. Gente, estava na ponta da língua dele falar: eu curei a sua família, eu levei cura para sua casa, mas ele é tão manso. Mansidão é sinônimo de força extraordinária. E Jesus falou, ele se calou. Isso é mansidão. Mansidão é ser forte o suficiente para não rebater o outro, para não brigar com o outro. Isso é mansidão. Mansidão é você ter certeza do seu chamado, como Jesus tinha, que ele era o redentor da humanidade. Mas ele foi capaz de ser manso e esperar o tempo certo de Deus. O redentor da humanidade, que esperou 30 anos sem ter fama, sem ter a riqueza, sem ter o que o mundo exigia dele, mas ele esperou. Por 30 anos ele foi um carpinteiro. Às vezes é humilhante a mansidão, sim, às vezes é humilhante. Você ter um chamado tão grande, ter uma certeza tão grande, ter uma formação tão top, mas parece que tudo que você está fazendo é cortando madeira. É humilhante, mas se você esperar por um pouco, Jesus, que foi aquele que mais se rebaixou, também foi aquele que mais Deus o exaltou, sobremaneira, colocando acima de todos os reis e de todos os senhores. A verdade sobre a mansidão dos filhos é que ela te exalta. Olha o que está escrito no próximo versículo, no versículo 14. Então, a promessa aos mansos: então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. Sabe, o único aqui nessa lista que recebe a herança do pai? Aqueles mansos, aqueles que aparentemente não fizeram nada. Isso é herança, não é? Você não fez nada para ela estar lá sendo juntada para você, mas você recebe ela. Lá em Mateus 5, Jesus também fala: felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Então hoje eu queria compartilhar com você essa palavra, porque eu creio que o nosso mundo está tão faminto, e eu sei que você sabe disso. Eu sei que as pessoas esperam da gente que a gente seja um exemplo, sabe? Mas muitas vezes a gente para em eu vou na igreja, né? A gente para em eu nasci do meu pai. E não continua andando todos os dias com Deus. Não continua deixando que os hábitos dele sejam o seu. Então eu queria te convidar essa noite para você se colocar de pé e refletir mesmo sobre essas áreas na sua vida.